Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui no canal 14, e a gente sempre destaca informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 22 de julho, você confere: bombeiros de Bento e Veranópolis prestam homenagens a colegas que morreram combatendo incêndio no prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os corpos dos militares foram localizados na noite da quarta-feira. A Associação de Surdos de Bento Gonçalves é mais uma entidade que precisa de apoio comunitário para manter os seus trabalhos em atividade. Setor moveleiro de Bento Gonçalves registra aumento superior a 81% nas exportações no primeiro semestre. Brigada Militar disponibiliza novo canal de contato para receber denúncias da população. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul divulgou nota oficial com profundo pesar sobre as mortes do primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e do segundo-sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Os dois bombeiros militares estavam desaparecidos após o incêndio e o desabamento do prédio da Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre, ocorridos na noite da quarta-feira passada. Após 7 dias de buscas ininterruptas, os corpos de ambos os bombeiros militares foram localizados sob os escombros na noite da quarta-feira. Cães farejadores deram indicações mais precisas quanto à localização deles em meio aos escombros, que chegaram a cerca de 6 metros de altura do solo. Homenagens em todos os quartéis dos bombeiros foram realizados ao longo desta quinta-feira. Aqui em Bento Gonçalves e também em Veranópolis não foi diferente, com os colegas prestando continência e acionando as sirenes de viaturas em reconhecimento ao empenho dos colegas que perderam a vida, fazendo o que mais tinham por vocação: salvar vidas. Em homenagem aos irmãos heróis que tombaram e serviram, em continência apresentamos... A Associação dos Surdos de Bento Gonçalves é mais uma entidade assistencial que está passando por dificuldades financeiras atreladas ao cenário atual. Diante do quadro de pandemia, a associação está se vendo impedida de dar continuidade dos atendimentos às crianças surdas, tanto nas aulas de Libras como de fonoaudiologia. Atualmente, a associação não tem condições financeiras de pagar os profissionais que efetuam os atendimentos, como professores de Libras, fonoaudióloga, assistente social e psicóloga com conhecimento em Libras. A presidente da associação, Daniela Flâmia, ressalta que todos os profissionais que atuam na entidade necessitam ter conhecimento em Libras e precisam contar com qualificação na área. Sem poder contratar por falta de recursos financeiros, a entidade, que atendia 13 crianças antes da pandemia, não conseguiu dar sequência aos atendimentos. Estou aqui para fazer um pedido para a sociedade de ajuda. A nossa associação atende crianças e adolescentes surdos com fonoaudiologia, aula de Libras. Nós estamos desde o ano 2020 parados com os atendimentos por conta da pandemia.
A gente se mantém com eventos, pedágios, e nesse tempo a gente não pôde fazer. Então, financeiramente, a gente não está bem, né? A gente precisa de apoio da sociedade. As crianças precisam esse atendimento, é muito importante para elas, para a vida delas. E eu tô aqui fazendo um apelo a todos, quem possa colaborar através de uma vaquinha virtual que foi feita ou através de depósito bancário, né? A gente tem a conta da Associação dos Surdos mesmo. Então é isso que eu vim pedir. Espero que as pessoas colaborem, né? Porque nós estamos precisando muito dessa ajuda no momento. A entidade não recebe recursos financeiros do poder público e atualmente se sustenta por meio de doações. Uma das formas é a realização de uma vaquinha online com uma meta de alcançar o valor de até R$10 mil para custear a contratação dos profissionais. Cerca de 700 famílias de Bento Gonçalves já estão recebendo uma correspondência da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, informando sobre a renovação ou não para o uso das carneiras públicas alugadas nos cemitérios públicos municipais. De acordo com lei municipal, as famílias têm o direito de utilizar uma gaveta disponibilizada pelo município para aluguel, pelo período de até 3 anos, renováveis uma única vez por igual período. A partir do recebimento da carta, é dado um prazo de 60 dias para se dirigir até a secretaria, munido do atestado de óbito do familiar, para o procedimento de devolução da carneira. As famílias que não possuem um local para o destino dos restos mortais poderão depositá-los no ossuário dos cemitérios. A secretaria está localizada na Rua 10 de Novembro, 190, no Pavilhão 4. O atendimento do setor de divisão de cemitérios ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã até 15 para 6 da tarde, e na sexta-feira, no horário das 8 da manhã até 15 para o meio-dia. A Secretaria de Cultura aqui de Bento Gonçalves lançou o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura para este ano. O formato de prêmio foi adotado visando atender de maneira mais rápida e direta os artistas bento-gonçalvenses que ainda sofrem com os impactos negativos da situação gerada pela pandemia da Covid-19. O edital vai investir um montante de R$243 mil e irá contemplar 18 categorias nas áreas de música, dança, artes cênicas, artes visuais ou plásticas, literária e patrimônio histórico. Serão selecionados 54 projetos com valores que vão de R$6 mil para o primeiro colocado, R$4.500 para o segundo colocado e R$3 mil para o terceiro colocado. O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Prefeitura, bem como na sede da Secretaria da Cultura, que fica junto à Fundação Casa das Artes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3771-4224. A atividade realizada pelas conhecidas Mães Crecheiras em Farroupilha ganhou um olhar mais profundo desde o dia 10 de junho, quando foi publicada a portaria municipal que trata da atividade. O serviço prestado por mulheres no cuidado de crianças em suas próprias residências agora está sendo monitorado por uma comissão específica. O grupo é composto por representantes do Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, o Conselho Tutelar e das Secretarias Municipais de Educação, Desenvolvimento Social e Habitação e Saúde de Farroupilha. O colegiado fica responsável por realizar o monitoramento, orientação e fiscalização das atividades das mães crecheiras no município. Cada mãe crecheira poderá atender no máximo 6 crianças por turno em cada residência. A separação das crianças é feita por faixa etária e por turno,
sendo menores de 6 anos de idade em um turno e crianças de 6 a 12 anos no turno oposto. As mães crecheiras deverão preencher um cadastro com informações pessoais e das crianças a serem atendidas, além de dados e especificações sobre o ambiente onde será prestado o atendimento. O cadastro deve ser feito diretamente com a equipe do Condica, sendo que a atualização do cadastro terá que ser feita todos os anos. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Gradativamente, as temperaturas seguem em elevação em todas as regiões gaúchas e em quase todas as áreas, as tardes terão marcas acima dos 20 graus. O início da manhã, porém, seguirá frio, com temperaturas bastante baixas e sem previsão de chuvas. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves uma sexta-feira com a presença do sol, diminuição das nuvens e noites abertas, voltando a esfriar.
As temperaturas devem variar entre a mínima de 8 e a máxima chegando aos 23 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! No mês passado, lá por meados de junho, fiz um comentário aqui informando a comunidade de que tinha sido expedida, solicitada a abertura de uma licitação pelo Poder Público Executivo Municipal para os fins de contratação de locação de 22 veículos, entre veículos leves e caminhonetes. Naquele momento fiz algumas observações a respeito dos motivos e dos custos destas locações. O edital foi lançado e na modalidade de pregão eletrônico foram feitos os atos da licitação com o recebimento das propostas eletrônicas, em que muitas empresas compareceram e houveram ofertas de serviço desde a ordem de 300 e poucos mil reais até mais de R$1 milhão. O município estimava na licitação gastar na faixa de R$702 mil pela locação desses 22 veículos. Prazo do contrato, 1 ano, renovável ao final desse período. Até aí, os procedimentos estavam ok, independentemente de se questionar a validade, o mérito, a importância, a conveniência de alocar 22 veículos para a prefeitura. O objeto do comentário de hoje não é se isto é importante ou não, mas o que detectamos essa semana como muito estranho. O município publicou a revogação da licitação, depois do recebimento das propostas e depois da comissão de licitação ter elegido a melhor proposta de determinada empresa na faixa de R$580 mil. Portanto, bem menos do que os 702 estimados para gastar com tais locações. Mas a revogação em si, bom, muito que bem pode acontecer. Não é normal se revogar licitações depois das ofertas recebidas e depois das ofertas homologadas. Muito que bem. Fomos verificar o motivo da revogação. E aqui é que está a estranheza. Não é porque o município teria achado que as locações não são mais importantes, que talvez fosse necessário menos veículos a serem locados, até porque poderia alocar menos do que os 22, que era a referência total. A estranheza está no fato de que o secretário da administração envia um ofício para a secretária da Fazenda pedindo a revogação do certame, e que já foi revogado, pedindo que ele seja feito pela modalidade de pregão eletrônico. Mas já foi feita a licitação, originariamente, por pregão eletrônico, e, portanto, aí não haveria novidade nenhuma. Por outro lado, no mesmo pedido de revogação, o secretário da administração informa a secretária da Fazenda que reabra o procedimento, faça outro desde o zero e que use as mesmas bases, mesmos elementos previstos no edital deste pregão eletrônico que já foi feito e que acaba de ser revogado a pedido do secretário da administração. Então aqui o estranhamento fica nessa perspectiva. Dia 15/6 foram abertas as propostas. E agora, essa semana, depois de tudo corretamente colocado e uma empresa
eleita como a da melhor proposta e abaixo do teto máximo, e sendo uma empresa de locação de veículos e estando habilitada, simplesmente a licitação é revogada para ser refeita pela mesma modalidade, com os mesmos critérios? Muito estranho. Digo isso porque tudo indica que vai ser aberto novamente o mesmo procedimento para os mesmos fins e com os mesmos critérios, com o mesmo objeto, pelo menos é o que indica o ofício do secretário de administração para a secretária da Fazenda. E estou fazendo esse comentário e tornando isso público porque, normalmente, quando se age assim em relação a determinadas licitações, é porque não aconteceu o que, eventualmente, alguém gostaria que tivesse acontecido na licitação. Digo mais, faço isso para que todos aqueles que se importam com a lisura dos procedimentos administrativos e o zelo do dinheiro público fiquem atentos a essa licitação. E a abertura dela novamente, que acontecerá possivelmente nos próximos dias. Com isso, vamos poder comparar, muitos de nós, o que estará escrito no novo edital e comparar com o antigo. Possivelmente, muitas surpresas aguardarão essa análise. Pensem nisso e fiquem com Deus. As exportações moveleiras reagiram de modo favorável no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Embora a base de comparação seja baixa, de janeiro a junho deste ano, as empresas moveleiras do Polo de Bento Gonçalves exportaram 34 milhões e 400 mil dólares, frente aos 19 milhões no ano passado, num incremento superior a 81%. Os Estados Unidos estão consolidados como o principal destino dos móveis brasileiros, sejam os produzidos no Polo de Bento Gonçalves, no estado ou no Brasil como um todo. Em se tratando da produção local, destaque também para os bons resultados registrados no Chile, Uruguai, Peru e Reino Unido. A Argentina não aparece mais no ranking dos 10 maiores importadores de móveis do Polo Moveleiro de Bento Gonçalves. Os dados são originários do Portal Oficial de Estatísticas do Comércio Exterior do Brasil e apurados pelo Sindimóveis aqui da capital do vinho. As exportações do Rio Grande do Sul e Brasil no último semestre também tiveram trajetória positiva. Em relação à produção gaúcha, foram 137 milhões de dólares exportados, no incremento de 93% no período. Já no Brasil, as exportações chegaram a 467 milhões de dólares, no incremento de 70,5% de janeiro a junho, em comparação a igual período de 2020. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, apelou em pronunciamento por rádio e televisão pelo retorno às aulas presenciais, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. O chefe da pasta citou como exemplo estudos internacionais que apontam danos educacionais, psicológicos e sociais de longo prazo pelo fechamento das escolas e também o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país para apelar a estados e municípios pela volta dos estudantes. O ministro, porém, não se mostrou a favor da volta a qualquer preço, e sim com a adoção de protocolos de biossegurança sanitários em todas as escolas. Com a melhora recente dos indicadores da pandemia e a aceleração da vacinação contra a Covid-19, alguns estados já anunciaram a volta das aulas presenciais com até 100% dos estudantes. O modelo atual na maioria das unidades federativas é híbrido ou opera por meio de rodízio de alunos nas escolas e universidades. O Senac de Bento Gonçalves prorrogou para o dia 5 de agosto o início do curso de cuidador de idosos, voltado a qualificar pessoas que queiram entrar em um mercado profissional
que, segundo o Ministério do Trabalho, cresceu mais de 540% nos últimos anos. O curso, que terá 160 horas aula, prepara o profissional para atuar nos cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, de modo a zelar pela sua integridade física, emocional e social. A diretora do SENAC, aqui em Bento Gonçalves, Rosângela de Souza Jardim, lembra que o curso já é ofertado em outras escolas do SENAC no estado e tem alta empregabilidade entre os alunos. As aulas da primeira turma iniciam no dia 5 de agosto e serão realizadas nas quintas e sextas-feiras, no horário das 7 às 10 da noite. Os interessados em participar da qualificação podem obter mais informações no site do SENAC ou pelo telefone da unidade, o 3452-4200. O SENAC aqui em Bento fica localizado na Rua Saldanha Marinho, 820, no centro da cidade. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 20 pacientes internados com a Covid-19, 3 a mais em relação aos dados da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 14 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 18 respiradores, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 29 pacientes seguiam internados, 3 a menos na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves colocou à disposição da comunidade regional e também local o contato de WhatsApp para quem quiser fazer algum tipo de denúncia ao terceiro BPAT. O número que fica disponibilizado é o 99657-1353, que também atende pelo WhatsApp. Por esse canal, podem ser repassadas, por exemplo, informações sobre a localização e funcionamento de pontos de tráfico, indivíduos foragidos da justiça, veículos furtados ou roubados e até mesmo imagens de criminosos, armas e drogas. O sigilo dos denunciantes é garantido pela Brigada Militar. A instituição orienta que o tradicional telefone, o 190, continua sendo usado para acionar os policiais em situações de emergência. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 22 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!